Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa trilha de análise técnica e vamos dar um passo adiante no nosso estudo de Fibonacci. Eu vou conversar com vocês hoje sobre Fibonacci clássico, setups de Fibonacci e também o Fibonacci, que o pessoal gosta bastante. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender, existem diversos jeitos de você traçar o Fibonacci e também de utilizar a ferramenta. Cada autor vai usar de um jeito, né? Os objetivos eles são similares, mas cada autor pode utilizar proporções diferentes, e aí quando eu digo proporções é quais níveis mesmo essa pessoa vai usar. Você pode usar ancoragens diferentes, ou seja, onde que você coloca o 0 e 1, traçados diferentes, e também como que você associa ele com outros indicadores. Então é importante vocês entenderem isso para saber que não existe um jeito certo ou errado de se traçar Fibo. O que importa é como que você utiliza a ferramenta dentro daquele seu conjunto de estratégias. Lembrando, o Fibonacci ele é altamente adaptável a qualquer sistema operacional e ele fornece ali um sistema de você identificar regiões de preço que sejam interessantes para você iniciar novas operações ou até mesmo para alvos de operações em andamento. E aí, quando eu digo adaptável, é realmente muito adaptável. A gente consegue ver no Brasil, por exemplo, o Stormer ele usa ali pontos de pivô, que ele calcula pelo método de Fibonacci. Tem o André Machado, que usa as projeções de pivô a partir da cabeça do pivô para traçar alvos de Fibo. Você tem o Kaique Costa, que usa Fibonacci junto com o Tape Reading. E lá fora, por exemplo, você tem autores que usam de diversos jeitos também. Você tem o Robert Miner, que ele usa o momento, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. A gente tem Carolyn Boroden e também, que são os clusters, e a gente tem também a Constance Brown, que usa junto com o Gann, enfim, mais um monte de coisa muito maluca aí pela frente, tá bom? Mas vamos lá. Vamos primeiro começar sobre Fibonacci clássico. Quando eu digo Fibonacci clássico, são aqueles métodos mais tradicionais. E aí eu sugiro para vocês acompanharem o livro Fibonacci Trading, da Carolyn Boroden. O pessoal até chama ela de Fibo Queen, é uma mulher que entende muito de Fibonacci. E esse Fibonacci clássico, a gente usa aqueles níveis de 38,2%, 50% e 61,8%. E, obviamente, o jeito mais tradicional de você utilizar são com as retrações, né? Ou seja, quando você identifica uma tendência bem definida, aquele movimento de impulsão, e você procura identificar aonde que você vai entrar a favor da tendência. E aí a gente traz um ponto além do vídeo anterior, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Porque eu trago para vocês, a grande pergunta que todo mundo me faz. Qual retração que o preço vai parar? Calma, olha só. Primeira coisa, a gente tem que corrigir essa pergunta. As retrações elas não servem para definir um ponto onde o preço vai parar, né? A gente nunca tem certeza no mercado. Mas sim a gente identifica regiões que são mais interessantes para a gente começar a olhar outras coisas ali para decidir se a gente vai entrar ou não numa operação. Então esse é um ponto importante. Vamos lá, uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte. As retrações, a retração de 38,2 ela é identificada para movimentos de tendência forte. Ou seja, você tem uma pernada anterior que é forte, que ela é muito forte, essa correção é mais fraca. Então seria um nível a mais ali da gente entrar dentro desse tema. E aí eu trouxe só um exemplozinho para vocês. O ativo, o tempo gráfico em si não importa, tá? Outra coisa, no Fibonacci clássico também, você tem um nível de 50%. E quando que ele pode ser usado como uma retração? Quando você tem uma tendência mais neutra. Você tem um movimento que ele é forte, mas essas correções elas são mais profundas, por exemplo. E lembrando que aí os 50% tem uma dica que é boa, que é o seguinte, os 50% você tem, o Al Brooks, por exemplo, ele fala muito isso, que por que o nível de 50% é importante, apesar dele não ser uma proporção de Fibo? É porque ele é região de equilíbrio de risco e retorno entre o melhor comprado e o melhor vendido do dia. Ou seja, quem comprou no fundo e quem vendeu no topo, no nível de 50%, a relação risco-retorno daqueles players está equilibrada. Então, por isso que seria uma região de briga, de intensificação das negociações. Tá bom? Então é importante ficar ligado nisso. E também, trouxe também um exemplo aqui para vocês, e a gente tem a retração de 61,8, que é dentro do Fibonacci mais clássico, é a retração ali que a gente mais estuda, é um movimento de alta, que você tem um movimento de alta forte ainda, mas essa correção ela é uma correção mais ampla, ela chega a formar duas pernas, ou, por exemplo, você pode considerar que é o último estágio da correção, ou seja, você aceita que o preço corrija até o 61,8. Se corrigir além disso, você considera que o movimento não é uma correção, e sim uma reversão de tendência. E aí eu também trouxe um exemplo para vocês. E aí eu trago agora um resuminho para vocês acompanharem ali, para poder tirar print, enfim, de quais são as retrações do Fibonacci clássico e as correções também a gente comentou um pouco. Só para a gente fechar essa parte de Fibonacci mais clássico, a gente tem também as projeções, então você pode usar a ferramenta. Eu comentei no outro vídeo, mas ressalto aqui, a gente vai um pouco mais profundo.
Você pode projetar ela a partir da cabeça do pivô, né? O André faz bastante isso, que ou seja, você tem um pivô bem definido, você procura alvos de operação a favor da tendência, com a expectativa de dar continuidade no movimento anterior. E também você pode usar, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, que basicamente você pega a região da retração e projeta em relação ao topo. Um outro traçado clássico do Fibonacci são as projeções alternadas, né? Lá fora eles chamam de Alternate Price Projections. É o Fibo de 3 pontas. Você pega uma pernada de impulsão, pega a pernada de correção e você projeta essa pernada de impulsão a partir do fundo da pernada de correção. E aí muita gente pergunta, né, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro. A minha dica é o seguinte, quando você está às vezes pegando um pivô do dia, dentro do dia eu acho que faz mais sentido você usar a projeção alternada quando é algum movimento muito específico. Quando você está acompanhando tempos gráficos maiores, acredito que faz bastante sentido você pegar a projeção a partir do topo anterior, né? E como eu uso muito o Fibonacci, do professor Marco Rossi, do Márcio, do Caco, e aí o Fibonacci ele parte desse princípio de que você acompanha uma pernada e o rompimento do topo é da onde você projeta, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo do Fibonacci clássico para vocês. Por fim, a gente tem um outro traçado dentro do Fibonacci mais clássico, que são as extensões de Fibonacci. E aí eu trago um autor também que eu queria que vocês dessem uma olhada, que é o Robert Miner. Vocês podem procurar um livro dele chamado High Probability Trading Strategies. E uma curiosidade, o Miner foi professor da Boron. E é justamente quando você traz uma projeção de preço que você faz a partir da pernada de correção. Então, até comentei ali, né? O segundo Miner podem ser usados para identificar finais de movimento. Ou seja, você tem um preço que já fez 2 pernadas de alta e ele vai fazer uma terceira e você usa a extensão de Fibo, ou expansão, ou espelhamento, como algumas pessoas chamam, porque é justamente esse espelhado, como um objetivo final. Tá? E aí eu trago um outro ponto para vocês. O Miner fala que ele é para ser usado como confirmação das confluências e não como objetivo isolado. Então, galera, Fibonacci clássico é isso. Agora a gente vai passar para um próximo estágio, que são das partes dos setups de Fibonacci. E por favor, entendam quando eu digo setup, não é uma configuração objetiva, mas sim algumas características, alguns jeitos de usar que são diferentes, né, algumas condições que elas são preferíveis a outra. E aí um primeiro setup que eu trago para vocês, como por exemplo, é o cluster de Fibonacci. Você sabe o que é cluster de Fibonacci? Cluster de Fibonacci é basicamente quando você tem várias regiões que elas são sobrepostas, tá? Então, segundo aí o Miner, Borodin e Constance Brown, são regiões que você tem maior probabilidade de atuar como um suporte ou como uma resistência, igual eu comentei com vocês. E aí é muito curioso, para você ficar mais objetivo, você não ficar traçando um monte de Fibonacci para um lado para o outro, né, e achar que todas as regiões que a gente tiver em comum, aquelas regiões são os clusters. Não é bem assim. A ideia é você usar, lembra que eu comentei com vocês, né? Retrações, projeções e expansões. Clusters de Fibonacci são regiões que você tem pelo menos um nível de cada traçado desse. Quando você identifica essas regiões que têm os 3 traçados próximos, né? Sejam retrações, extensões ou as projeções, ali a gente tem um cluster. Olhando aí na imagem, parece que fica um pouco confuso, né? Você olha e fala assim, poxa, tem um monte de linha aqui. Mas calma que eu trouxe de uma forma um pouco mais clara. Então vamos destrinchar isso aqui. Para você achar um cluster de Fibonacci, a primeira coisa é você identificar uma retração. Então eu trouxe um ativo aqui, eu trouxe Bradesco para vocês. Você tem uma pernada de alta, tem a retração clássica de 38, 50 e 61. E a 61 está ali no 17,50. Depois, outra coisa que eu trago para vocês, acompanha só, aquele movimento de alta, na hora que ele vai fazer uma correção, ele aciona um pivô, ele faz um pivô de baixa, um pivô no movimento contrário da tendência. Então você faz a projeção alternada daquele pivô, pega a pernada de queda, a correção e projeta essa pernada de queda a partir do movimento da correção. E por fim, você faz uma extensão. O pivô de baixa, ele tem aquele movimento de correção, você faz a extensão de Fibo ou espelhamento, você chama do jeito que quiser. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo que você tem que usar pelo menos, né, você tem que ter uma região que tenha pelo menos um dos níveis de cada tipo de traçado. E aí, né, fica a imagem igual a gente mostrou, que fica uma imagem ainda bastante confusa, com bastante linha, mas a gente ainda consegue simplificar isso. Aqui vocês vão ver que eu fui tirando os outros níveis e a gente começa a identificar ali entre o 17,50 e o 17,99 na imagem, regiões que começam a ter, né, uma concentração de linhas. E por fim eu desenhei no retângulo para vocês entenderem que ali a gente tem, por exemplo, um cluster de Fibonacci, ou seja, você tem uma retração, você tem uma projeção e você tem uma expansão na mesma região. Significa que ali você vai prestar atenção para identificar com seus outros indicadores, se você tem alguma tentativa de reversão, se você tem alguma configuração de reversão,
Então aquilo ali seria um setup de Fibo que você usa, que são os clusters. Né? E aí eu limpei ainda mais para vocês verem que dá para a gente simplificar isso um pouco mais. Um outro setup que eu trago para vocês é da gente começar a conversar, obviamente em próximos vídeos a gente vai aprofundar isso, mas é a gente começar a conversar sobre como que eu vou usar Fibonacci com outros indicadores. E eu trago para vocês um exemplo do Robert Miner, que é a Dual Time Frame Momentum Strategy. Vocês conseguem achar isso no livro dele, High Probability Trading Strategies. É um livro de capa verde, está lá no capítulo 2, se não me engano, página 9 ou 10. Ele comenta como que ele utiliza os indicadores de momentum junto com o Fibonacci. Momentum é basicamente capacidade de aceleração da tendência. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas um exemplo de setup com indicador é que ele procura fazer entradas a favor do momentum de um tempo gráfico maior, em reversões de um tempo gráfico menor, dentro de regiões de Fibonacci. Ou seja, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu estou usando o caso de Petro. Você tem um gráfico maior de Petro, um gráfico semanal, que ele mostra ali o IFR acima de 50. O Robert Miner usa o DT Oscillator, mas você pode usar qualquer outro indicador de momento. Então, no semanal, você considera, né, você observa que a gente está com o IFR acima de 50, ou seja, um momentum comprador, e aí ele vai para o tempo gráfico menor e identificar as reversões de baixa para alta, ou seja, a favor do tempo gráfico maior. Então, eu trago para vocês, por exemplo, no gráfico diário, alguns pontos que representam regiões em que o IFR ele vira de vendedor para comprador a favor do gráfico semanal. Mas beleza, aqui eu só estou falando de momento. E onde que entra o Fibonacci nessa história? E aí você pode dar um próximo ponto, que é justamente você identificar que essas regiões, elas também são regiões de correção de Fibonacci. E aí você pode usar o Fibonacci dentro dessa estratégia, justamente identificando as regiões de correção. Então eu olhei ali, por exemplo, próximo do 20, 50, 22 mais ou menos, você tem as regiões de correção que aconteceram, essa virada do momento de vendedor para comprador no tempo gráfico menor, e que são regiões de correção de retrações de Fibonacci. É uma forma de você usar, é um setup ali que você usa junto, o Fibonacci junto com outros indicadores. Galera, eu separei muita coisa para falar para vocês. Vocês sabem que eu gosto do tema e gosto de falar pra caramba, então eu acho que o vídeo está ficando um pouquinho grande. Pode ser melhor a gente dividir em duas partes, tudo bem? Mas aproveitando, então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e a gente se vê numa parte 2.